Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora, fechando a semana e não abrindo mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A bola não rola no final de semana, depressão geral. Olha, vamos daqui a pouco com o Edu Panzi, com o Cadu Doné, com o Dimar Oliveira, nossos intrépidos comentaristas. Vamos falar do final de semana, aliás, vamos falar do final de semana de Atlético Cruzeiro, passar também pela seleção. A Kika Branco recebe a sua mensagem no @ os donos da bola MG em breve no Band Zap. Vamos falar aqui no Cruzeiro Mano Menezes, que vai dar uma nova chance a Marinho, para alegria de Eduardo Panzi, e o volante Williams se julga injustiçado. Vocês vão saber por que daqui a pouco. No Galo, só se fala de Corinthians. Calma, pessoal, tem o Inter aí, tem outros jogos antes. E Vitor, hein, tem a receita para buscar o timão, ele vai falar aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho um recado importante para você que está em casa, tá? Muita atenção. Antes da gente falar de futebol aqui, eu gostaria que vocês conhecessem, todos vocês que estão em casa, um pouco da história do garoto Matheus, de 6 anos, que é um garoto cruzeirense que sofre de displasia neuronal no intestino. Uma doença rara que se agravou aí em seu organismo, fez com que ele vivesse em uma cama de hospital por 1 ano. Matheus não pode se alimentar por vias naturais, porque seu intestino não funciona. E, além disso, o pequeno torcedor perdeu a visão dos 2 olhos. Curiosamente, a mãe desse garoto foi nossa companheira de Band, lá em São Paulo, não é? Cruzeirense apaixonado. Pequeno Matheus vem emocionando as pessoas e a sua mãe fez um pedido especial para a torcida do Cruzeiro. Ela usou a sua conta em uma rede social e acabou que a turma comprou a ideia. No dia 18 deste mês, no domingo, lá no Mineirão, o Matheus vai entrar em campo com os jogadores do Cruzeiro e ele vai ouvir, em alto e bom som, o torcedor do Cruzeiro cantar o seu nome, um pedido da própria mãe. A Gessilene tem um recado para dar para você que vai ao estádio, para você que comprou a ideia. Foi nossa companheira de Band, gravou um vídeo aqui para o nosso grande Rodrigo Genta, nosso menino Capeta, e agora você vê na tela dos donos da bola. Veja aí. Galera, eu quero primeiro agradecer a todo mundo que compartilhou o meu pedido, a todo mundo que curtiu e a todo mundo que comentou alguma coisa que de alguma forma eu consegui chegar a essa multidão de pessoas que eu tenho certeza, pelo meu pedido, que vocês vão realizar. A gente quer cantar Matheus, Matheus, Matheus. Sabe por quê, gente? O Matheus, ele não enxerga. E aí ele vai ouvir aquilo tudo, entender a imensidão do que é o estádio, do que é uma torcida. E por isso que eu fiz aquele pedido, porque eu não vou poder estar do lado dele para poder estar ali falando. Por isso que eu queria isso. E isso é uma surpresa, ele não sabe. Então, gente, eu agradeço, eu me sinto abraçada pela torcida do Cruzeiro. O que é isso? Nossa, eu estou muito feliz. Muito obrigada mesmo. Tá, então, gravou um vídeo para o Genta, a gente rodou aqui, a torcida comprou a ideia, lembrando que outras ações, né, também são feitas diariamente. Essa chamou a atenção pela forma da iniciativa que a mãe adotou para chegar até a torcida. Então, por isso a gente registra aqui. Muito bacana esse papel da mãe aí e a torcida ter abraçado, ok? A gente vai falar sobre o Cruzeiro, que aliás o atacante Marinho pode ganhar uma nova chance de atuar na vaga de William, que está suspenso. Quem é que foi lá, hein, ô menino Capeta? Vamos ver o repórter galã André Salles aí, falando sobre essa questão da entrada do Marinho no time, daqui a pouco a gente discute, veja aí. Marinho chegou ao Cruzeiro em junho deste ano. Contratado junto ao Ceará, o atacante marcou logo na estreia e ganhou a confiança do técnico Vanderlei Luxemburgo. Só que o treinador mudou e o camisa 37 perdeu espaço na equipe estrelada. Quando a equipe está bem, a gente tem que ter essa visão que não pode estar mudando muito. Quando a oportunidade vem, ela não avisa. Então, estou me dedicando bastante aí para que eu possa estar na equipe. Marinho disputou 11 partidas pelo Cruzeiro e marcou um único gol. Apesar de estar a 6 jogos sem atuar, o atacante pode ganhar uma nova chance contra o Atlético Paranaense. Isso porque Marinho treinou entre os titulares na vaga de William, que está suspenso. O momento da equipe é outro, né? A equipe está num momento excelente, né? Um momento de crescimento. Então eu vejo como uma oportunidade, sim, seja iniciando
ou entrando no jogo, eu tenho que fazer o meu melhor, como eu venho fazendo os treinamentos, para que eu possa estar ganhando essa confiança novamente do professor. A coincidência é que o atacante retornaria justamente contra um adversário que traz boas lembranças. Eu também estava pensando nisso, né? E se eu tivesse a oportunidade de jogar contra eles, para mim vai ser importante e vai ser bom também, né? Relembrar a minha estreia, que foi muito boa, por sinal. No Cruzeiro, a partida é tratada como uma decisão, devido à proximidade dos times na tabela. Para Marinho, é uma chance de recuperar o espaço perdido. Se a gente estivesse num momento melhor, o meu rendimento poderia ser muito melhor do que eu vim apresentando, né? Mas é como eu falei, o momento da equipe é outro. Eu espero entrar junto nesse momento bom também, para que eu possa evoluir cada vez mais. Muito bem. Enquanto a gente falava do Marinho e mostrava o Marinho aqui, a discussão aqui, além dessa questão da entrada do Marinho no time, era a seleção do Dunga, né? Que nós vamos ter que falar daqui a pouco, que ninguém está aguentando. Olha, nenhuma surpresa, né, Du? Você está muito feliz com a entrada do Marinho, até porque você pediu a contratação dele. Por gentileza, uma passada rápida, só você comenta. Marinho na vaga, é a melhor opção ou porque não tem outra? Não tem tu, vai tu mesmo. Não tem outro. Você tem uma teoria de jogador que fica no banco que é muito interessante. A teoria não é minha, não. Isso é de quem? Acho que é do Enio Andrade. Achei que era sua, do papai. Não, tudo que é interessante a gente copia nessa vida, né? É normal. Então, quando você tem um jogador medíocre no seu elenco, um dia você vai precisar usar. O Cruzeiro vai precisar usar o Marinho agora, porque o Arrascaeta... Mas ele é medíocre? O Arrascaeta, que é o Oscar Uruguai, está na seleção do Uruguai. O Marquinhos está machucado, o Alisson está lesionado. Aliás, eu tive informações que o Alisson realmente só volta ano que vem. Dedé a mesma coisa. Outras informações a mais depois eu vou passar em relação ao Mike. Sim. Mas vai ter que usar o Marinho. Bom, em princípio vai ter que usar o Marinho. A gente não sabe que até quarta-feira pode mudar. Igual ele mudou, treinou com o Paulo André ontem, hoje já entrou com o Groli, então o Mano está tentando ajustar essa equipe com os desfalques que ele vai ter. E são desfalques importantes. Ele perdeu simplesmente os dois melhores jogadores do Cruzeiro nesse ano, que são o Alisson e o William. Então vai ter que se virar o Mano. Muito bem. Ô Ídolo, o fato de ter perdido esses jogadores, vão poder contar no próximo jogo, mas o sistema de jogo do Mano te dá uma certa tranquilidade, ou seja, está sem os principais jogadores, mas esse sistema adotado, esse futebol, entre aspas, burocrático, te dá uma certa tranquilidade que mesmo sem esses jogadores o time não ficaria tão exposto? Boa tarde, Ídolo. Boa tarde, Everton. Um abraço a todos. Olha, na verdade, assim, o sistema está muito bem adaptado mas mesmo. Ele tem que mudar o sistema. O Cruzeiro está... Ele vai jogar com o Damião. O Cruzeiro está organizado, o Cruzeiro está muito melhor coletivamente. Agora, mesmo com o time titular, às vezes faltava um toquezinho a mais de talento, alguma qualidade lá na frente. Sem esses dois, eu acho preocupante. Eu acho que uma coisa não anula a outra. O sistema vai muito bem, coletivamente o time voltou a funcionar, só que sem a mínima dose de talento ali, não tem tática que dê conta, né? A tática não é o suficiente. O principal é a qualidade do jogador. Então, acho preocupante sim o Cruzeiro sem esses dois jogadores. Sem o Arrascaeta também, brincadeiras à parte, com as suas limitações, melhor do que o Marinho ele é. Muito. E alguma opção ali interessante, no mínimo com a ausência de alguns, ele pode ser considerado sim, uma opção interessante. Então eu acho que é de ficar preocupado sim, jogar sem Alisson, jogar sem William. Não sei se o Arrascaeta, como é que vai ser essa volta dele. A respeito do Arrascaeta, entre essas informações que eu tive ontem sobre o Cruzeiro, o próprio Mano, quando chegou, teve a mesma sensação de outros treinadores que o Arrascaeta precisa aprimorar a parte física. E parece que o Cruzeiro está preparando o Arrascaeta para o ano que vem. Parte física mesmo, ganhar a musculatura, ganhar físico. Ganhar força. Isso, exatamente. Panzi, assim, isso já foi falado antes. Se há uma convicção no Cruzeiro, será que eles já estão fazendo isso? Porque só falta falar 4 meses, 5 meses depois... mas ele não está fazendo trabalho à parte, que a gente saiba. Eu não tenho notícias que ele está fazendo. Mas não precisa dar notícia para todo mundo. O que não pode é chegar no microfone, numa entrevista coletiva, e falar que ele não é atleta. Isso aqui não pode, isso aqui está errado. Se o Cruzeiro está preparando ele, verdade, não precisa soprar os 4 ventos que está preparando o jogador para o ano que vem, que precisa melhorar fisicamente. Só trabalho e pronto.
Acho que está certo. Só uma coisa, viu, Everton? O Everton perguntando ali quem que passou na porta, quem que fez o barulho. Só uma coisa, eu não acho tão representativa essa entrada do Marinho no sentido de a gente encarar, nossa, o Marinho está voltando a ganhar espaço. Ele está entrando porque o Cruzeiro tem 73 desfalques. Não tem outro aí. Não é assim, nem reserva imediato ele está sendo, né? Eu não acho que seja essa tragédia. Não estou falando que é tragédia, não. Estou falando que não é uma... Não, se fosse do Edu, eu falaria direto pro Edu. Mas eu estou vendo muita gente, a gente fica no Twitter ali acompanhando, né? Aquele furor e tal. O Marinho vem. Pô, como se o Marinho fosse um. Eu não estou dizendo ninguém, ele é bom jogador. Não é craque, não vai chegar e resolver o problema e tal. Mas é bom jogador. É um jogador ruim. Se você cobra vibração do Arrascaeta, no Marinho sobra. Isso ele sobra mesmo. No Marinho sobra. E outra coisa, se você cobra velocidade ou a falta dela no Arrascaeta, no Marinho sobra. Podia juntar, virar um marreta, um arrascarinho, né? Juntar a força com a técnica, mas não tem jeito. Arrascarinha é bom. Dimara, gostaria de ouvi-lo. Dimara. Olha só, dentro disso que você perguntou pro... Obrigada. Dentro disso que você perguntou pro Cadu, essa questão de sistema de jogo, eu acho que talvez a maior preocupação seja a ausência do principal jogador que se adaptou a esse esquema do Mano, que é o William. Né? Ele já tinha mudado no jogo passado com a presença do Damião, que era uma coisa que a gente fica... Mas deu certo. Só que agora são duas mudanças efetivas de jogadores que ainda não estão adaptados a esse esquema como o time estava. Então, eu acho que talvez aí cause uma certa preocupação. E acho que o Mano também está preocupado com isso. Porque a forma como ele vem treinando e a própria situação da entrada do Marinho, ele sabe todas as restrições, todos os limites que o Marinho tem. Então, ele tem que acertar uma frente do Cruzeiro, sem essa total armação, sem o fato do William ir e voltar como ele faz, porque ele tem um jogador de frente, que é o Damião, que fica muito mais à frente do que especificamente acontece com o William. Então, assim, ele muda essa frente do Cruzeiro. Só que o que a gente sente é o seguinte, esses jogadores estão trabalhando para, entre aspas, agradar ao Mano, ou seja, a serem obedientes ao que ele está propondo. Né? Então, dentro disso, o Marinho também é um jogador, e exatamente porque ele tem limites, que pode se tornar um jogador muito mais obediente taticamente do que a gente imagina. Então, eu gostaria de ver ele com o Mano. Ele fez 7 jogos como titular do Cruzeiro, todos com o Vanderlei. Ele jogou 20 minutos com o Mano na estreia do Mano. Então, ver o Marinho também, quem sabe, ele já fez isso com o William, com outros jogadores que estão se adaptando melhor ao esquema dele, quem sabe há uma adaptação e passa a ser uma boa situação para a mudança tática do time. Ô Everton, numa eventual escalação do Cruzeiro com os 3 ali no meio campo, o Williams, o Henrique e o Ariel Cabral, o Alano de um lado, o Marinho de outro e o Leandro Damião lá na frente, uma escalação deste tipo, essa escalação exatamente, o principal problema é falta de talento lá na frente. Isso aí. É falta de jogador que pega a bola e faz a diferença. Não é que são todos jogadores fraquíssimos, mas são jogadores que não te dão aquela certeza, não tem aquela consistência. O Alano ainda é muito jovem, foi o melhor em campo no final de semana, mas ainda não passa essa consistência, essa certeza. O Marinho, a gente já falou, o Leandro Damião é questionado por todo mundo, falta qualidade, não vive um grande momento. Então, quando você fala de talento, o cara que carrega a bola, que falta talento no time inteiro. Não, uma mistura de falta de talento com falta de consistência, de confiabilidade. Né? E isso não seria culpa do Mano Menezes, essa escalação, porque eu estou colocando esse cenário sem Alisson, sem o William, sem Arrascaeta, sem o próprio Júlio Batista, que agora voltou mais magro, as pessoas não, sem o Marquinhos. Então, esses principalmente, né? Porque o Marquinhos já poderia dar uma melhorada, é um reserva imediato com uma cara mais agradável, assim, né? As pessoas já imaginam que ele pode jogar mais. Então, se for esse time que eu imaginei aqui, olha... O único cara que tem mais ou menos um talento ali seria o Ariel, porque o resto é tudo... Tá bem pelo meio, correria, bonitinho. Du, você até citou uma questão do Mike aí, a gente vai emendar esse detalhe do Mike, que eu fiquei curioso para saber o que é que você tem do Mike para falar de tão importante. A informação que eu tive ontem é que ele vai ser vendido no final do ano, está indo para Portugal. Para o Benfica. O Mike vai ser vendido, o Cruzeiro vai negociar o Mike, né, sobre o interesse de Portugal. E vai utilizar o dinheiro que conseguir com ele no futebol. O Cruzeiro quer um segundo volante e um meio atacante. São as duas prioridades do Cruzeiro para o ano que vem. Agora, claro que pode contratar uma ou outra posição, mas os grandes nomes para chegarem, serem titulares, é um segundo homem de meio de campo e um meio atacante. Mas esse negócio do Mike já está
A segunda informação que eu tive, sim. Só falta bater o martelo. Então falta bater o martelo. Está em negociação. Só uma reflexão sobre isso. Com Portugal. Só uma reflexão sobre isso. O Mike foi associado ao futebol português já no final do ano passado com muita assiduidade. Se falava com um grau de certeza muito grande e com muita frequência. Falava-se disso o tempo todo. Nos jornais em Portugal chegou a sair com frequência o Mike ventilado lá em Portugal. Ele não foi porque a diretoria do Cruzeiro não queria desfazer ainda mais o time, foi saindo muita gente, eles queriam manter uma base e porque havia uma crença na diretoria do Cruzeiro, e aqui não é juízo de valor, é só passagem de um fato, de que o jogador poderia se valorizar ainda mais. Eu esperava isso também. Como que vai acontecer agora? Será que vai sair no mínimo pelo mesmo valor do que foi ano passado? Porque mais a gente sabe que não, né? Ele não se valorizou. Mas será que vai manter pelo menos aquilo que os times portugueses queriam pagar ou que vai ser mais baixo? Porque se foi mais baixo, deu tudo errado no planejamento. Você mantém um cara um ano, ele não joga absolutamente nada, depois ele sai do mesmo jeito e por menos. Então seria um negócio assim péssimo, teria dado tudo errado. E não estou nem questionando a diretoria, porque seria plausível acreditar que o Mike continuaria jogando bem, que ele seria valorizado, né? Não dá para recriminar. Surpreendeu, todo mundo achou que ele ia, no mínimo, continuar jogando bem ali e tal. Mas imagina se isso acontecer. É uma pergunta importante. Será que ele foi desvalorizado, que ele está saindo por pouco? Importante. Importante. Kika Branco. Cadê a Kika Branco na tela? Eu quero ouvir a opinião do torcedor do Cruzeiro sobre tudo o que está acontecendo. Boa tarde, Kika. Boa tarde a todos. O Alisson Souza pergunta ao Cadu e o Gabriel Xavier, será que não poderia entrar no lugar do William? Juan Denner, Gabriel Xavier no lugar do William, o Marinho é esforçado. Sidney 2 diz que o Marinho é bom, mas o titular também deveria ser Gabriel Xavier. E Thiago GB10, o Marinho é muito esforçado, tem que ter uma oportunidade. O Jardel Cruzeirão aproveitou para dizer aí à mãe que já aderiu à campanha do Matheus, todos gritando o nome desse anjo. Matheus, cantaremos para você. Muito bem. A gente pode comentar aí? Pode, rapidamente. Olha, eu acho até que há um exagero da torcida nessa cobrança insistente com relação ao Gabriel Xavier quando se fala de time titular. Acho que espaço no time titular hoje ele não tem. Agora, acho pertinente a cobrança desses torcedores, considerando que com 70 desfalques, será que pelo menos à frente do Marinho ele não tinha que estar? Mas você não acha que sim? Não estou falando que tem que estar, mas assim, é porque mudou-se o cenário. Antes a cobrança era muito acentuada, a gente podia questionar, pô, o pessoal está exagerando, pedindo o Gabriel Xavier demais. Só que agora saiu tanta gente que é aceitável o pessoal cobrar. O que eu tô achando é que o Mano não quer mexer demais. Eu entendo que se o Gabriel Xavier entrasse, ele teria que jogar centralizado, aí ele teria que abrir ele pode jogar pelo lado. Eu até prefiro ele centralizado. Eu também. Eu entendo ele só como centralizado. Dentro desse Cruzeiro que a gente tem visto atualmente, ele é muito lento para jogar pelo lado, aí vai o Marinho de um lado e vai o Alan do outro. Correria, marcação. Você acha todo mundo lento? Você acha o Arrascaeta lento, o Gabriel Xavier é lento? O Arrascaeta eu acho que ele entra para fazer churrasco, turista. O Gabriel Xavier ele poderia entrar nas churraseiras, né? Porque tem uma torcida do Cruzeiro que faz churrasco, ele está no Cruzeiro. Ele é o Oscar uruguaio. Segura aí. Olha aqui, você que está precisando de uma mãozinha para acertar a sua situação, aqui está a solução. Empréstimo pessoal da casa. É aquela ajudinha que você precisa para organizar as suas contas e a sua vida. Atenção, com ele você pode quitar prestações, fazer compras com tranquilidade, inclusive pagar todas as suas contas. É um alívio e tanto, é ou não é? E para contratar e pagar é mais fácil ainda. Afinal, com o empréstimo pessoal da casa, você tem dinheiro na mão e na hora. E o pagamento facilitado no cheque ou no carnê. Com prestações que cabem no seu bolso. Quer uma mãozinha aí para resolver sua situação? Ligue agora mesmo para esses números que estão na sua tela. Conte com o empréstimo pessoal da casa. Central de atendimento 0800 039 1212. 0800 039 1212 da Casa Financeira. Mais crédito, mais confiança para você. E é fácil, hein? É muito fácil. O próximo adversário do Galo é o Internacional de Porto Alegre, mas o assunto recorrente na cidade do Galo é outro. Só se fala em Corinthians. Agora a dúvida é, os jogadores só falam no Corinthians ou eles são perguntados o tempo todo? Tem que saber separar. Diogo Ramalho conta, veja aí. O próximo adversário do Atlético é o Internacional de Porto Alegre, mas o assunto recorrente na cidade do Galo é outro. O Corinthians é apontado como favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro. O Atlético joga antes do Corinthians. Dá para pensar jogo a jogo e não pensar na partida contra o Corinthians? É melhor que os holofotes estejam voltados para
O Corinthians? Incomoda, às vezes, já que o jogo não é contra o Corinthians, tanta pergunta em relação ao Corinthians? Incomoda. Eu tento esquecer o Corinthians, sempre. Então vamos por partes. O Internacional é um adversário que se tornou íntimo do Atlético em 2015. Foram 3 partidas, uma vitória para cada lado e um empate. O Internacional é uma bela equipe. Eu gosto de jogar contra equipe grandes assim, que é onde um jogador de verdade aparece. Esse confronto traz também boas recordações. A final foi contra o Colorado Gaúcho, que o Galo assumiu a liderança do Brasileirão no primeiro turno, 3-1 na 11ª rodada. Depois, emplacou mais vitórias contra Sport Recife e Ponte Preta. Exatamente o caminho a ser percorrido antes de enfrentar o tão falado Corinthians. Foi um belos jogos que a gente fez, né? Depois do Inter, conseguimos grande resultado. Acho que temos tudo para novamente repetir essas atuações. Quem sabe a gente poder repetir aquelas 3 vitórias consecutivas para a gente colar no Corinthians, viver por todos. Mas o próprio Luan, que foi poupado no início da semana, desta vez foi flagrado batendo um papo com o médico do Galo durante o treinamento. Tomei um tostão lá contra o Curitiba, a coxa inchou um pouquinho e aí a gente preveniu, ficou um pouquinho aqui tratando e fazendo gelo. Mas nada que me incomode. E ficou provado que está tudo bem com ele, logo que o time foi armado em campo. Mas calma, o jogo é apenas na próxima quarta-feira. Tempo de sobra para preparar a equipe para mais uma das 9 decisões que tem pela frente. Caso hajam desfalques, acho que o foco é dar confiança, dar apoio àqueles que vão entrar, até porque o Atlético tem um grande elenco. O trabalho está sendo bem feito, a gente vai em busca enquanto tiver chance. Não vamos desistir nunca, porque aqui é Atlético Mineiro, aqui é Galo. Tá aí. Aí eu acho que a matéria explicou bem. Né? Eles falam do Corinthians porque são perguntados sobre o Corinthians. Mas eu não acredito, honestamente, que o papo seja Corinthians, porque os caras têm 4, 5 jogos antes aí. A edição foi muito clara, né? A edição foi muito clara, muito bem feita, deixou evidente ali que isso não parte do Atlético, né? O Galo que está só pensando em Corinthians, que está desprezando os próximos adversários, nada disso. A imprensa pergunta, os jogadores respondem. Agora, a próxima rodada, aí fazendo aquele exercício, não falando do jogo com o Corinthians, se limitando a falar do Corinthians, não é isso. Comparando os jogos dos dois que lutam pelo título. A próxima rodada é desfavorável ao Atlético. Sim. Né? O Galo vai ter uma partida muito difícil contra o Internacional. Agora, o Inter até tá acho quebrado, que é favorito, né, até acho que é favorito. Mas o Corinthians joga contra o Goiás, né? Que assim, né? Se não ganhar do Goiás dentro de casa, vai ganhar de quem? E o problema maior é que o Corinthians enfrenta um Goiás, depois do presidente ter chegado lá, esculhambado. Aquilo foi uma das declarações mais fortes que eu já vi, assim, de um dirigente contra os jogadores. Foi uma coisa... eu não lembro de ter visto uma coisa tão parecida. O presidente do Goiás é um médico, tranquilo. O pessoal fala muito bem. Perdeu a paciência. O cara chutou o balde, né? Ainda bem que ele não estava fazendo uma cirurgia na hora. Mas a campanha do Inter como visitante também é bem fraquinha. Mas o que eu estou dizendo, e outra coisa, ele vem quebrado. O Sacha não joga, o D'Alessandro não joga, o Arangues foi embora. Estou me referindo àquele Internacional que deu um trabalho danado aqui. O D'Alessandro já voltou a treinar. Mas a informação que eu obtive até ontem é de que ele não jogaria. Ele não ganha condição. Mas de repente, pode ser que ganhe. Mas na pior das hipóteses, ele pode jogar, mas sem ritmo. Né? O Sacha não está no time, perdeu o Charles Arangues, que é um baita de um jogador também. E depois mas estou dizendo assim, são jogadores que enfrentaram o Atlético. Não joga também. Não, mas que enfrentou o Atlético ainda na Libertadores, você perder esses 3 jogadores aí. Mas o principal é que nos últimos tempos, mesmo com a turma que ficou, ele tem jogado sem muita gente. Várias vezes ele tem atuado sem o Sacha, sem o D'Alessandro e sem o Lisandro Lopes. Então a ideia dele do Argel, apesar de ter fama de retranqueiro, era jogar com 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Ele deixou isso claro muitas vezes. O time titular era Rodrigo Dourado, Nilton, os 2 volantes, os 2 meias, o Sacha e o D'Alessandro. E lá na frente, o Valdívia e o Lisandro Lopes, ou o Vitinho. Sim. Mas várias vezes ele está jogando sem muitos desses jogadores, então está sendo obrigado a atuar com 3 volantes em função dos desfalques, não por convicção. Então está acontecendo isso mesmo, o Inter está muito quebrado. E pelo lado do Atlético, eu acho que o Dátolo também não volta nesse jogo. O Dátolo ainda vai tirar os pontos, eu acho... É muito precipitado voltar com ele, até porque o Thiago Ribeiro não
não tá comprometendo o Atlético de velocidade naquele lado. Para esse jogo, gente, eu tô cravando. Vai o Thiago Ribeiro, vai segurar o Dátulo para os próximos aí. Ele tira os pontos amanhã, né, o Dátulo. Mas só para falar um pouquinho do Internacional, exatamente por ele estar jogando desfalcado o tempo inteiro, você está vendo que o Internacional tem se superado em muitas situações, né? Talvez esse seja o maior perigo, porque ele pode não ter uma regularidade, mas ele tem se superado em todos os jogos. Então, é uma equipe e o Argel, dentro desse contexto novo que ele tem, né? Ele é um treinador que ele pensa muito o adversário, mesmo que alguém questione a forma como ele conduz esse time na beirada do campo, mas é um jogo muito pegado. O Atlético tem pela frente, claro, o Atlético tem pela frente um adversário que pensa muito o jogo. Então, talvez por isso. Mas eu concordo com o Pans também. Eu acho que não dá para o Dátulo, não. Porque ele tira os pontos amanhã, mas você tem aquela história de ter uma recuperação também física, técnica. Acho que pelo menos no mas banco o Thiago tá bem, não tem necessidade de você forçar a barra para cima. Não, também acho que não. Não tem necessidade. Mas aquele períneo que fizeram na perna do Dátulo é um buracão, né? Não, você vai tirar amanhã porque já cicatrizou. Não, e outra, ele tá parado desde então. O cara não treinou fisicamente, vai para fisioterapia. Não dá, é Thiago Ribeiro. Ele vai entrar para fazer o gol de falta, Du. Achei que você falava fazer o facão. E eu falei do Lisandro Lopes, dessas coincidências do futebol. O Lisandro Lopes não emplacou tanto no Inter, até porque machuca toda hora. Agora, fez 3 gols no Atlético, né, contando Libertadores Brasileiro, e recebendo passes de jogadores do Atlético. Marcos Rocha. O Marcos Rocha, o Dátulo na Libertadores e depois no Brasileiro. No Brasileiro também. Quando o Atlético passeou, também foi uma falha gritante ali do Gemerson, né? Quando o Atlético passou o trator, o Michael Suel foi o melhor em campo naquela oportunidade lá no Beira-Rio. E quem ganhou oportunidades nesses últimos jogos no Inter, em função desses desfalques numerosos, foi o Anderson, né, que fez até gol contra o Palmeiras na Copa do Brasil, um empate 2-2, veio badalado, um pouco acima do peso, você já está mais magro do que o Anderson, eu tive essa informação. Obrigado, Edu. Obrigado. Você emagreceu, ele engordou, então houve aquela ultrapassagem ali. Mas voltou pelo menos a fazer gol. Só para não perder o fio da meada, o Inter é o 15º em aproveitamento como visitante, com 26% de aproveitamento. É muito pouco. É pouco, né? 11 pontos. E um detalhe que me chama a atenção, e por isso eu acredito que o Levir acertaria mantendo o Thiago Ribeiro, que a defesa do Inter é lenta pra cacete, mas muito. E a saída também. Aliás, uma coisa quando começou a montar esse time lá no início da temporada, eu falei com a Renata no jogo aberto. Renata, esqueça, não vai ganhar nada. A defesa é a baba do boi cansado. E eles têm jogado com 2 jogadores muito conhecidos do futebol mineiro. Nos últimos jogos, eles têm jogado com Hever e Paulão Caveirão. Exatamente. Kika, cadê? Eu quero agora a opinião do torcedor atleticano, né? E você vai externar agora aos nossos telespectadores, Kika? O Léo BH, bota fé que o Ed Carlos vai se sair melhor que o Léo Silva. O Leandro R. diz que pelo pouco que vê no VT, percebe-se a quantidade de gols que o Galo perde. Rafael Barbosa diz que jogar com o Pedro Botelho não dá. E o Wagner Pio levantando aí ainda a história de que o André volta no ano que vem. Não vai jogar com o Pedro Botelho. Só para explicar, o Douglas Santos está na seleção sub-23, joga na segunda-feira em Manaus, mas já vai estar para o jogo. Mas não vai jogar. Não, é o Douglas Santos, é porque ele está na seleção. O Mansu teve uma lesão, no primeiro jogo dele de estreia, voltou a treinar e voltou a sentir. Mas se a seleção tem jogo segunda, às vezes ele não volta a tempo, não. Não, é em Manaus. Não, eu sei, mas se jogar 90 minutos, volta a tempo, porque ela vai chegar aqui, mas se jogar o mas dá pra mas jogar. É porque eu levei de boa vontade dá. O Mansur, boa vontade. Igrejinha de São Bento aqui, meu querido, passa lá. Ou então chama o Genta e toma um passe. Olha aqui, todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação, lá em 1939, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda, de circulação econômica no nosso estado. E aí, para importantes projetos do governo de Minas. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, que está completando 50 anos, foi mais uma obra com os recursos da Loteria Mineira? Não, é por isso que a gente sempre diz aqui, não é? Com a Loteria Mineira ganha até quem não joga. E é isso mesmo. Vamos para um rápido intervalo, mas é rapidinho. No meio do intervalo tem uma bomba que o Cadu vai aparecer contando para você. Até já.